Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar contigo um pouco a respeito do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Frank Turek e Norman Geisler. Em inglês, I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. É um livro muito bom, né? O Frank Turek é um pastor protestante e é um livro excelente. Assim, um dos melhores livros que eu já li a respeito da, da fé cristã no sentido apologético, sabe? É um livro muito bom, aconselho mesmo a leitura, seja você de qualquer denominação for, e principalmente se você é ateu. Aconselho que você leia esse livro antes de continuar com as suas críticas ao cristianismo, tá bem? Então eu vou passar aqui nesse vídeo uma visão geral do livro, né, que é uma apologética cristã baseada em evidências, né, e vou mostrar como a fé racional responde ao ateísmo, tá? Então vamos lá. O que o livro defende em primeiro lugar? O livro ele segue uma ordem lógica, tá? Que começa ali colocando o leitor e o autor on the same grounds, né? Na mesma página, partindo dos mesmos princípios, porque senão não tem conversa, é óbvio, né? Mas o que o livro defende? Ele defende que a fé cristã é lógica e baseada em evidências, tá? E ele mostra ali como que há tantas evidências a respeito da fé cristã e que você não acreditar na fé cristã exige muito mais fé do que você acreditar na fé cristã. Por isso o nome do livro é Eu Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. Porque de fato ele mostra como para ser ateu você precisa de muita fé. Então, para você que é ateu, provavelmente é muito provável que você tenha mais fé do que um cristão. Então, você não pode acusar o cristão de que ele baseia suas conclusões na fé, quando você que é ateu tem mais fé do que o cristão, tá? Então o Frank Turek vai mostrar como que funciona esse paradoxo e é muito interessante. Brincadeiras à parte, para você que é ateu, para você que é cristão, esse é um livro obrigatório, sine qua non. Você tem de ler, tá? A ciência aponta para um criador, Frank Turek mostra isso também. A verdade é absoluta, não relativa. A demonstração que ele faz disso é excelente, com os argumentos excelentes, citando os filósofos que tratam desse problema da verdade. Então, ele é um livro cristão, mas que não usa a Bíblia como prova. Esse que é o legal. Ele utiliza o pensamento científico, lógico, em busca de algo, em busca da verdade, seja ela qual for. E aí ele vai mostrando como que esse caminho para a verdade leva inevitavelmente ao cristianismo. E ele mostra que o Novo Testamento é historicamente confiável. Então, quanto ao primeiro problema, a verdade existe, ele já mata ali aquele paradoxo de se a verdade não existe, essa afirmação seria falsa. Ou seja, se alguém fala a verdade não existe, você pode perguntar essa afirmação é verdadeira ou falsa, né? Porque se ela é verdadeira, isso quer dizer que essa afirmação não pode ser verdadeira porque não existe verdade. Se ela for falsa, quer dizer que existe alguma verdade porque essa frase é falsa, né? Então ele faz uma refutação do relativismo, né? Ele coloca ali a lógica básica e leis da razão para provar o seu ponto, e ele mostra a importância da verdade objetiva. E ele não mostra isso argumentando através da Bíblia. Ele dá, por exemplo, ele analisa a filosofia de David Hume, onde David Hume diz que é, uma, algo só pode ser válido cientificamente se tem uma definição clara ou é autoevidente, né? E ele mostra que essa própria definição é contraditória com a própria filosofia que David Hume defende. E ele mostra como que a própria definição que David Hume dá das coisas não é uma definição autoevidente, então, de fato, isso contradiz o próprio argumento dele. Ele também analisa a filosofia de Kant, né, dizendo que as pessoas não podem chegar às coisas, ao entendimento das coisas mesmas, né? E como isso contradiz a própria tentativa de Kant de tentar
expressar uma filosofia esperando que as pessoas a entendessem. Então, ele mostra como esse raciocínio filosófico a favor da falsidade, ou seja, a favor da inexistência de verdade, como tudo isso está errado e como tudo isso cai por terra depois de uma análise crítica e filosófica. Tá? Então, embora ele seja um pastor, embora o livro seja sobre cristianismo, o método que ele usa é um método científico, lógico, filosófico. Então, é muito interessante. Tá? Então ele acaba chegando ali na conclusão de que a verdade objetiva é o que de fato existe e que ela é muito importante. E ele mostra, então, a partir dessa constatação de que a verdade existe, ele mostra ali, a partir de algumas etapas de um raciocínio, que Deus existe. E ele dá algumas evidências ali. Obviamente, eu estou resumindo tudo aqui nesse vídeo, com a esperança de que você vá lá e leia o livro completo, né? Então ele mostra o argumento cosmológico, que o universo teve um começo, e ele explica toda essa dinâmica entre o suposto começo com explosão e o que tinha antes, o que tem depois, o que necessariamente tinha de haver antes e o que veio depois. É algo muito interessante, bem na linha de Santo Agostinho. Se você ler A Cidade de Deus, você vê que Agostinho trata muito desse problema. O argumento teleológico, ou seja, a ordem e o design do universo, e aqui ele vai um pouco para aquela coisa do design inteligente, embora não seja o argumento mais forte a ser usado a favor do cristianismo, aqui ele demonstra de uma maneira detalhada e bem estruturada. Todos os argumentos do Frank Turek são muito bem estruturados, gente. É muito interessante. Ele coloca ponto A, ponto B, ponto C, e aí ele vai lá e refuta ponto A, ponto B, ponto C, e aí no ponto D ele tira uma conclusão diferente. É bem interessante. E ele também mostra um argumento moral para a existência de Deus, baseado na existência do bem e do mal. Além disso, ele mostra uma etapa depois, ou seja, ele vai conquistando o terreno. Primeiro ele conquista o terreno de que a verdade existe. Depois ele conquista o terreno de que Deus existe. Depois ele conquista o terreno de que milagres existem. Ou seja, ele mostra que milagres são possíveis. De acordo com Frank Turek, não há contradição entre ciência e milagres. E Deus, como Criador, pode intervir na criação. E ele mostra que os milagres não violam as leis naturais, apenas as suspendem. E há registros históricos desses milagres, tá? Desde lá os padres da igreja, né, o chamado cristianismo primitivo, até os tempos de hoje. Então, é muito interessante, gente. Você deve ir até lá e ler esse livro de maneira completa, porque se depois de você ler esse livro, você ainda ter fé de que Deus, ainda tiver fé de que Deus não existe, aí de fato não sei mais o que fazer por você. Mas vá lá e leia o livro, chegue às suas próprias conclusões, que serão muito parecidas com a dele, porque ele coloca todas as refutações possíveis no próprio livro e passa por cima dessas refutações. É muito interessante, gente. É muito interessante. E ele mostra depois que o Novo Testamento é confiável, que os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares, que os manuscritos antigos, que os manuscritos são antigos e numerosos, né? Desculpa, que os manuscritos antigos são numerosos, e ele mostra o testemunho consistente entre os autores. Ele faz uma análise dos 4 evangelhos que você fica de boca aberta. Ele mostra o porquê da credibilidade dos evangelhos. Embora as histórias tenham detalhes que aparecem em uns, em outros não, alguma maneira diferente de expressar fatos, um detalhe ou outro que tinha em um e não está presente no outro, ele mostra como tudo isso corrobora, de fato, a verdade daqueles 4 evangelhos, tá? E ele diz que não havia nenhuma motivação naquele tempo para que as pessoas inventassem histórias, né? E criassem da sua própria fantasia algo chamado Cristo e o cristianismo, né? Só há 2 pontos aqui que eu tenho de te alertar. E esse alerta vai para você que é católico e para você que é protestante. É muito válido também. O primeiro é que, como prova histórica dos argumentos que o Frank Turek está tentando provar, ele afirma várias vezes que Jesus Cristo teve irmãos. Irmãos, né, no sentido irmãos de sangue. O que é motivo de
várias discussões e vários debates e há vários livros dizendo que sim e dizendo que não. Só que o Frank Turek mostra como algo que todo mundo já sabe e que pode tocar o barco, que isso daí já é mais do que algo já provado. Então, para você que é católico, você tem que tomar cuidado com isso para você não engolir um argumento por outro, né? E para você que é protestante, se você não tiver interesse nesse assunto, perfeito, toca o barco, vida que segue. Mas é interessante você ver outros materiais a respeito do fato de Jesus ter tido irmãos ou não. Você tem de ver os dois lados da moeda, o que os católicos dizem e o que os protestantes dizem, e aí chegar à tua própria conclusão aí. O outro ponto, e que é muito importante, é que ele menciona também, quando ele vai mostrar como que se deu a transição, né, da antiga lei para a nova lei, ou seja, como aquelas pessoas à volta de Cristo foram adotando ali os costumes cristãos, por assim dizer, e ele coloca que as pessoas começaram a comungar do sangue, corpo e sangue de Cristo como símbolo, né? E ele menciona isso, não dá muita atenção a isso, e passa e continua o argumento dele. De novo, se você é católico, você sabe que não é um símbolo, né? A Eucaristia não é um símbolo, o sangue de Cristo, o vinho ali não é um símbolo, né? E se você é protestante, você deve pesquisar e ver ali os milagres eucarísticos, os dois lados da moeda, no final das contas, o protestante e o católico, e chegar às suas conclusões, tá? Aconselho que estude. O objetivo desse canal aqui é fazer com que você busque a verdade. Não importa onde você esteja no teu desenvolvimento intelectual, né? Então, pouco importa se você concorda ou não com algo que eu digo aqui, mas o que importa é que você busque a verdade com sinceridade, né? Então, esses dois pontos que eu mencionei, eles não desmentem em nada o argumento do Frank Turek, porque o ponto dele não era provar que Cristo tinha irmãos e nem que a comunhão acontecia como um símbolo. Não é esse o ponto do Frank Turek. Ele está demonstrando outras coisas. Só que ele menciona essas coisas en passant, de modo que se o leitor não é atento, ele acaba engolindo ali e tomando como certo algo que talvez não seja, né? Então preste atenção nisso. De qualquer modo, ele mostra como o Novo Testamento é confiável e é um testemunho ali ocular escrito em forma de palavras. E é muito interessante, gente. Vale a pena ler. Na conclusão do livro, então, ele mostra que a fé cristã exige menos fé cega do que o ateísmo. O ateísmo exige fé cega, sim. Ele mostra que a apologética é essencial para o cristão moderno, ou seja, o cristão moderno tem de saber onde ele está pisando, né? E ele mostra também que a fé é racional e não emocional, né? Então, ele não cita outros autores, mas se você pega Santo Tomás de Aquino, por exemplo, você vê que todos os argumentos dele ali são racionais, né? E a fé católica, por exemplo, é um grande desenvolvimento lógico e racional baseado em experiências, né? Então, é um livro que, sinceramente, vale a pena você ler. Se você é católico, leia com certeza. Se você não é, leia também. Vale muito a pena, tá? Então fica aqui essa recomendação. E obrigado por ter assistido. Comente as suas dúvidas ou discordâncias aqui nos comentários do vídeo, né? Então eu recomendo que você vá de fato e leia esse livro completamente. E inscreva-se aqui no canal para mais vídeos sobre fé, razão, desenvolvimento cognitivo e busca da integridade e verdade. Então nos vemos no próximo vídeo. Até lá!